vou falar um tema que eu gosto muito. Acho que eu vou misturar um monte de coisa aqui que eu já falei no passado. Vou tentar não repetir, como a Duda falou, terceira vez falando hoje, então eu vou repetir algumas coisas, mas vou tentar não repetir. Tem muita coisa legal para falar. Eu acho que quando eu paro para pensar, né, vejo essa trajetória aí de muito tempo falando sobre Bitcoin, tiveram alguns aprendizados que eu tive de como conversar com as pessoas, como tentar levar eles um pouquinho do Bitcoin, porque no final das contas a gente quer trazer o conhecimento do Bitcoin para o máximo número de pessoas possíveis, né? Vou falar primeiro um pouquinho do meu background. Eu trabalhei 15 anos em Wall Street, né? Trabalhei em grandes bancos em Wall Street. Eu fui para lá em 2001. Cheguei um pouquinho antes do atentado das Torres Gêmeas lá, foi um período, lógico, muito complicado, mas passei por várias coisas. Eu acho que as pessoas me perguntaram o que fez você entender mais o Bitcoin, e eu acho que eu passei na crise de 2007 realmente me deu, e mais as lições que a gente tem como brasileiros de inflação, me deixou muito pronto para poder aceitar o Bitcoin, né? Infelizmente não é o caso com muita gente. Eu vejo, como a Duda falou, muita gente muito inteligente, sim, pessoas que são muito bem-sucedidas em suas áreas, e quando você fala sobre Bitcoin, ele acha que você está totalmente maluco, né? Teve um momento em Wall Street que, como eu falei, foi um momento marcante. Eu vou contar uma história que acho que é bom para entender. 2007, a crise de 2007, desde 2006 já se falava que a crise podia estar vindo, quer dizer, não foi uma surpresa, né? Muita gente já falava que tinha muita alavancagem no sistema, que o preço das casas estava muito, muito alto, e todo mundo pensava mais ou menos o que ia fazer, como é que ia se proteger. Não foi uma surpresa. E mesmo assim, o sistema financeiro literalmente colapsou, né? Quebrou. Isso aqui é a foto que eu tirei. A Merrill Lynch, quando eu fui trabalhar lá, tinha o maior trading floor do mundo. Eram 2 andares gigantescos, cada um deles já era o maior do mundo. Tinha o segundo andar, o quarto andar. No segundo andar ficava toda a parte de renda fixa, no quarto andar toda a parte de ações, né? E quando a empresa, em 2007, né, quando eu fui, como eu falei, eu estava lá, eu lembro que numa sexta-feira eu estava indo para casa, e no meio do caminho, naquela época a gente ainda tinha BlackBerry, né? Eu começo a ver um monte de mensagem no BlackBerry, uma delas, meu chefe me ligando, falando, volta para o banco que a gente vai ter que trabalhar o final de semana inteiro. O banco, naquele final de semana, quebrou, literalmente, não tem outra maneira de falar, e foi vendido para o Bank of America. Então, o sistema financeiro colapsou, não tem, foi exatamente isso que aconteceu, foi salvo, né? Já teve uma fusão com o Bank of America, e isso aqui foi o resultado. Algumas semanas depois, eles mandaram embora literalmente o trading floor inteiro. A gente tinha um trading floor inteiro vazio, né? Eu até tentei achar, tinha um vídeo, o pessoal que trabalhava no meu time jogando uma bola de futebol americano de um lado para o outro do trading floor. 2015, que eu me lembro, assim, foi a primeira vez que eu comecei realmente a levar o Bitcoin um pouquinho mais a sério. Eu me lembro, tinha um newsletter, né, de e-mail de um cara que era um gold bug, né, que só falava de ouro, e pela primeira vez ele falou, isso aqui pode ser o ouro digital. Na época, eu lembro que Mt. Gox tinha acabado de acontecer, o preço veio de $1.000 para 200 e poucos dólares, né? O trader em mim olhou e falou, acho que tem que dar uma olhada nesse negócio. Não entendia nada, ainda não entendo nada de Bitcoin, mas entendia muito menos naquela época. E resolvi investir um pouquinho. Foi pouco, vendi rápido, passei por todos os erros que todo mundo faz, né? Foi pouco, vendi rápido, me achei um gênio quando subiu 100%. Mas no final daquele ano a gente tinha um comitê executivo para apresentar várias ideias de investimento para o ano de 2016. E eu pensei, bom, vou falar de várias coisas, faz todo sentido. A Coinbase tinha acabado de começar a lançar, eu até conversei com eles, falei, isso pode ser interessante para trazer para os nossos clientes institucionais. Fiz uma apresentação muito básica sobre Bitcoin, de novo, não entendi absolutamente nada. Até um pouco, né, eu olho para trás, assim, os slides, tudo, era muito, muito básico. Mas não durou 2 minutos a apresentação, me cortaram no meio, falaram, não, isso aí é moedinha mágica da internet, esse negócio é dinheiro para traficante, nossos clientes nunca vão tocar nesse negócio.
estava $327, o custo de oportunidade de mais de 30.000% desde aquela época. Eu ainda tenho amigos daquela época que eu converso e eu lembro dessa história. Toda vez que a gente bate no all-time high, algum deles ainda manda uma mensagem para falar sobre isso. Mas é difícil, realmente é muito difícil. Eu acho que você tem que ter uma série de vivências e experiências para você valorizar o Bitcoin da maneira correta. O brasileiro, felizmente ou infelizmente, é escaldado nesse assunto, né? O dinheiro, ele é uma memória do trabalho, né? Eu vou repetir porque isso é importante. O dinheiro ele é uma memória do seu trabalho. Quer dizer que você fez trabalho, alguém disponiu energia própria do seu tempo para poder acumular aquele ativo. E, nesse caso, o Brasil é o rei da amnésia, né? Porque a destruição de capital que a gente viu em várias épocas, realmente, eu vivi essa época, vivi os anos 80, os anos 90, e eu me lembro assim, de histórias, quem viveu aquela época lembra também, dinheiro literalmente perdendo valor do dia para a noite. Então, é um tema que é muito externo, difícil de entender para a pessoa que não mora num país como o nosso, né? O americano não consegue entender isso, não consegue entender que você pode ter mais de quase 3.000% de inflação em um ano, né? Tudo isso aconteceu, em 1994 veio o Plano Real, que foi um sucesso, né? Mas o sucesso é isso aqui. Depois do Plano Real, a gente vê 88% do poder de compra sendo destruído. Esse é o caso de sucesso, né? Você fala, o Plano Real é um caso de sucesso. Está aí o caso de sucesso. Você continua sangrando o teu tempo, você só sangra devagar e sem sentir muito, mas estamos sangrando todo dia. Hoje, cada segundo, cada minuto, a gente continua sangrando o poder de compra, infelizmente. Muita gente me pergunta, mas quando você pensa em Bitcoin, né, qual é o mercado endereçável do Bitcoin? O que o Bitcoin vai capturar, né? E eu acho que, além dos óbvios, né, a gente fala do ouro, a gente fala de real estate, a gente fala de títulos, a gente fala de ações, tem os não óbvios. Eu acho que o Bitcoin vai criar um mercado de poupança que a gente nunca viu. Hoje a gente tem um mercado de desesperança, o Brasil é caso típico disso, que é crescente, exponencialmente quase, né? Ele está explodindo nos últimos anos, os dados mais novos são piores do que as estimativas que tinham nesses gráficos. O mercado de bets, o mercado de aposta, que quando você passa a entender que o dinheiro e a falta de esperança está totalmente atrelada a um dinheiro fraco, né? A amnésia monetária que eu mostrei ali atrás, isso faz todo sentido, porque se você, primeiro, não valoriza o seu dinheiro, isso gera um niilismo monetário que é fácil de entender, né? Você é um trabalhador, chega no final do mês, você tem R$30, R$40, R$50 sobrando, é muito mais fácil você jogar na loteria e pensar que talvez eu tenha uma probabilidade muito pequena, a probabilidade é totalmente contra você, mas é a única oportunidade que você tem de conseguir que aquele dinheiro vale alguma coisa. Se você já é bitcoiner por um tempo, você vê o oposto disso. Os bitcoiners tem um meme, né? Que a gente vende as cadeiras para poder colocar em Bitcoin, porque eu acho que imediatamente a gente entende o valor do Bitcoin como tecnologia, a melhor tecnologia de poupança que já foi criada. Mas a pergunta persiste, né? Por que tanta gente não consegue entender o Bitcoin e olhar através da matriz? Parece óbvio, né? Eu mostrando esses gráficos, mostrando que o dinheiro perde valor ao longo do tempo, por que é tão difícil? E eu vou voltar atrás, vou contar alguns exemplos, alguns desses eu vivi de perto, que hoje são óbvios e na época não eram nada óbvios. O primeiro é Google. Na época que a Google fez o IPO, em 2004, eu trabalhava no Banco Safra. Eu me lembro tendo essa conversa também com o comitê de investimento lá na época, e falando, olha, esses caras vão fazer um IPO, tem vários potenciais mercados aqui que eles querem abrir. Na época se falava muito pouco de marketing digital, do potencial que teria, né? E a resposta que eu tive, eu ouvi isso de uma pessoa muito sênior no Banco Safra, que me falou, olha, isso aí é a página amarela da internet, eles simplesmente vão pegar, antigamente,
pessoal mais jovem não deve saber, mas existia um negócio que chamava página amarela, né? Você recebia no correio e se você queria achar um encanador, você ia lá na página amarela, tinha um número de telefone, você ligava para o encanador. A visão deles era que a Google era a página amarela digitalizada, eles não conseguiam ver que tinha um modelo para ser monetizado através disso. Principalmente, acho que os efeitos de rede eram difíceis de ser vistos, né? O Uber foi outro caso, é um caso, acho que até voltando ao que eu falei do addressable market do Bitcoin, acho que tem alguns paralelos. Quando o Uber saiu, eu me lembro, sim, vocês podem procurar online, que é até legal de ver. Tem uma apresentação do Uber, a primeira apresentação institucional que eles fizeram para levantar dinheiro, e normalmente nessa apresentação, qual é o tamanho de mercado que você está para a sua empresa. E eles colocaram o mercado de táxis, como se fosse o mercado deles. O mercado de táxis, na época, eu não me lembro o número exatamente, mas era algo em torno de 4 bilhões de dólares, né? O que ninguém viu é que eles iam tomar todo o mercado de táxi e, além disso, mais importante, ou então uma parte grande do mercado, iam expandir para um mercado novo que não existia, né? Muita gente que nem andava de táxi passou a andar de táxi. Então, essa expansão de addressable market não é óbvio, é difícil de você ver. É um pouco do que eu falei com o Bitcoin, com o mercado de poupança, né, que é um mercado novo. iPhone é a mesma coisa, quando saiu, assim, várias coisas que eu me lembro, uma que eu me lembro muito visualmente, o pessoal em banco, né, que todo mundo usava BlackBerry, não conseguia entender, falava, não, um negócio sem teclado, não pode, tem que ter teclado de qualquer maneira. Não conseguia se ver que a tecnologia de você digitar ia melhorar, que a tecnologia ia evoluir de uma maneira muito mais rápida. O exemplo da internet, eu acho que também tem um paralelo com o Bitcoin, porque eu me lembro, no meio dos anos 90, quando a internet começou a aparecer no Rio de Janeiro, onde eu morava na época, eu lembro quando a PUC teve primeiro acesso à internet, eu tinha uma BBS na época, a gente teve acesso à internet cedo, mas ninguém pensava, não, esse negócio não tem isso, é acadêmico, no final das contas, não tem como você monetizar isso, porque estava todo mundo pensando só no protocolo, o protocolo da internet, e não pensando em tudo que seria criado em cima desse protocolo. Assim como o Bitcoin, hoje a gente pensa no protocolo, e a gente não pensa em tudo, porque a gente tem que ter um poder de abstração muito grande para poder entender que mercados que o Bitcoin vai criar que não existem ainda. Tem outros exemplos, não vou passar um para um, tem exemplo de computação cloud, né, que você aluga servidor, também parecia um negócio que no início todo mundo queria fazer diferente, Tesla, enfim. Quando você olha esses exemplos todos, eu acho que tem 3 características que são similares a todos eles. A primeira, e acho que até evolucional, né, a gente tem dentro do nosso neocórtex, a gente tenta classificar tudo de maneira rápida em caixinhas parecidas, né? Isso vem da teoria evolucional desde os antigos. Você vê um tigre, você vai ver um leão, você sabe que o leão também é perigoso como o tigre, né? Funciona para muita coisa, para esse tipo de coisa não funciona, né? A segunda é a dificuldade de você entender que você tem efeitos de rede e você tem payouts exponenciais, né? O crescimento exponencial, matemática exponencial, por incrível que pareça, é um negócio que deveria ser ensinado como matemática básica, para várias coisas que deveriam ser ensinadas na escola. Isso é uma, probabilidade, crescimento exponencial, educação financeira, porque você não entender crescimento exponencial custa muito. No caso do Bitcoin, né, o efeito de rede que você tem entre a interação entre os hodlers, os mineradores, os desenvolvedores, instituições que se autoalimenta, também é um negócio que não era visível. E o terceiro, você precisa vislumbrar que esse negócio ele vai virar uma coisa que não existe ainda. Você tem que ter um método de abstração muito grande. Voltando um pouquinho aqui, por que é difícil, né? Principalmente, acho que quando a gente fala do Faria Limer, né, tradicional, por que é difícil entender o Bitcoin? A verdade é que quando eles olham para o Bitcoin, eles veem isso aqui, eles veem um monte de meme, veem um monte de barulho, pouco sinal, né? Eu me lembro, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando alguém queria começar a aprender de Bitcoin, a primeira coisa que você falava, entra no Twitter, começa a seguir todo mundo, mas nós muito mais do que sinal. E para você destrinchar, isso demora, né? A linguagem de meme também é uma linguagem que acho que a geração dos 40 anos para baixo entende.
A minha geração, que já é dos 50, ali, já não entende tão bem, e acima não tem a menor ideia, né? Em geral, estou generalizando, o que cria isso mais difícil. A Fidelity fez uma pesquisa e isso é real, né? Para a maioria dos portfólio managers, o Bitcoin é exatamente igual ao cassino de criptos, né? E que, na verdade, é totalmente diferente. Eu acho que esse slide explica muita coisa. Quando eu paro para pensar o que as pessoas que finalmente chegaram e entenderam e mergulharam no detalhe do Bitcoin, o que eles precisaram entender de uma maneira ou de outra para chegar lá. E aí é uma combinação de economia, ciência da computação, sociologia e filosofia, matemática e física, e vários tópicos em cada um desses. Infelizmente, cada um de nós, que é a primeira vez que a gente encontra o Bitcoin, a gente tende a ir no caminho de maior facilidade, né? Eu, por exemplo, eu conheci um pouquinho de tecnologia, mais de economia, eu vim pelo lado de economia, por isso que o preço ter caído me atraiu, eu olhei simplesmente para o preço. Não tinha a menor ideia de tudo isso que a gente está conversando hoje. Vou passar em algum desses que eu acho que é bem interessante. Em economia, você precisa saber de macro, né? O macro, obviamente, impacta e vai continuar impactando o Bitcoin. Parece óbvio que você precisa entender de inflação, né? Mas inflação é um tema que não é entendido pela população. A população normalizou, de novo, que 2% de inflação é aceitável, nada de inflação é aceitável, porque é roubo do tempo de cada um de nós, não pode ser aceitável, né? O tempo, o valor do dinheiro no tempo, de novo, uma coisa que deveria ser óbvio, não é óbvio para grande parte da população, né? Dentro de ciência da computação, uma das coisas, a criptografia, e uma das coisas mais fascinantes dentro da tecnologia do Bitcoin, quando você começa a entender, são as funções de hash, né? A função de hash, você consegue pegar um livro, uma bíblia, seja lá o que for, de milhares de páginas, e compactar num número de caracteres pequenos, né? De novo, é uma tecnologia que hoje a gente olha, acha muito óbvio, mas não era na ciência de computação há 30, 40 anos atrás. A gente fala isso muito, que a gente está em pé no ombro de gigantes, né? Porque para a gente chegar no Bitcoin, tudo isso aqui precisou se desenvolver. Além disso tudo precisar se desenvolver, a gente precisou juntar todos esses elementos para poder chegar onde a gente chegou, né? Tem a parte física também. Trabalho é energia, né? Então, o Proof of Work do Bitcoin, necessariamente você precisa desprender energia para poder validar transações em blocos. Eu acho que a maior lição que eu aprendi, principalmente quando a gente fala do pessoal mais institucional, é que você precisa falar a linguagem deles. Quando eu desenvolvi um negócio chamado Nakamoto Portfólio, onde basicamente eu fazia análise de portfólio, pegava os portfólios tradicionais e incluía um pouquinho de Bitcoin. Vamos ver se botar 1% de Bitcoin, 5% de Bitcoin, 10% de Bitcoin. Vamos ver o que aconteceria com esse portfólio no passado. E é a linguagem que eles entendem, é a linguagem de retorno e de risco. Uma história engraçada, eu tinha um amigo que eu falava com ele de Bitcoin, bem tradicional, um investidor tradicional, falava de Bitcoin com ele há muito tempo. E eu resolvi um dia, ele não queria aprender de jeito nenhum, né? Tinha todas as restrições, o governo vai banir, tudo que a gente consegue, tudo ele falava, não gastava tempo suficiente para olhar o Bitcoin. E eu resolvi imprimir para ele um gráfico que parecia com esse, né? Se eu atualizei para essa apresentação, onde eu mostrava e falava, não, isso aqui é um hedge fund manager, é um japonês, é o senhor Nakamoto, ele é muito exclusivo, eu não sei se você vai conseguir alocar no fundo dele, esses são os retornos. E na hora que ele olhou os retornos, ele falou, eu quero investir nesse cara agora, como é que faz? Me coloca no telefone, eu quero alocação no fundo dele. Para pensar que coisa maluca, né? Um protocolo que é super transparente, aberto, código para qualquer um poder verificar, ele não queria nem ouvir. Quando eu falei para ele que era um cara no Japão, que ele nunca ouviu falar na vida dele, que não ia abrir o portfólio, que não ia falar o que ele estava alocando, mas que dava esses retornos, ele falou, não, eu quero investir. E os retornos do Bitcoin, de novo, por si só, são muito bons, né? Isso aqui, a gente olhando aí no período mais recente, né, que eu acho que é representativo da história mais longa, a gente está falando de retornos de 70% a mais por ano,
Aí fala, o Bitcoin é muito volátil. É muito volátil, sem dúvida. Mas isso não importa. O que você tem que olhar é o que no mercado chama muito de Sharpe Ratio, né, que é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe ele olha quantas unidades de risco que você está tomando para uma unidade de retorno. O que você quer fazer é ter a maior quantidade de retorno para a mesma unidade de risco que você tem. Porque se você tem um ativo muito volátil, que ele está sacudindo muito, você pode simplesmente falar, em vez de eu colocar R$1.000, eu vou colocar R$100 e vou ajustar meu risco no tamanho do meu investimento, né? Volatilidade não é ruim, volatilidade é saudável. No caso do Bitcoin, volatilidade representa que a gente ainda está cedo, né? Por quê? Porque a informação ela não é distribuída da mesma forma. Então, o jeito que eu vejo o Bitcoin é muito diferente de uma pessoa que acabou de ser apresentada para o Bitcoin, né? E isso gera volatilidade à medida que o mercado está entendendo e tentando entender melhor o que está acontecendo. O índice Sharpe do Bitcoin, que é o que está naquele gráfico lá do canto, é de praticamente 1, né, nesse período aí. Eu expandi aqui para 9 anos no total. Para você ter ideia de quão bom é esse índice de Sharpe, se você perguntar para o pessoal de Wall Street, quem é o grande ídolo deles, eles todos vão falar que é o Warren Buffett. O Warren Buffett fez os melhores investimentos do mundo. O Warren Buffett tem um Sharpe Ratio de 0,8, menos de 0,8, 0,79 na história dele. O Bitcoin é muito melhor do que o Warren Buffett em relação a risco-retorno quando você compara. O Faria Lima tradicional, quando vê isso, ele fica maluco, ele não consegue entender, ele vai te criar várias justificativas, que não, mas assim não vai ser assim no futuro, e eu já ouço essa história que não vai ser assim no futuro há vários anos, e continua sendo assim ano atrás ano. Eu vou explicar um pouquinho esse gráfico, eu acho que é interessante também. O que ele mostra é o seguinte, isso aqui são diferentes, vamos supor que a gente tem 4 ativos, a gente tem o Bitcoin, o Bovespa em dólar, o EWZ, TLT, que são títulos de renda fixa de longo prazo, né? E o S&P, que é o SPY. E eu falo, eu tenho um certo risco que eu quero tomar. Qual é o portfólio que otimiza para esse risco? E é isso que esse gráfico mostra. É o percentual de cada um desses ativos de acordo com o risco que você pode tomar. Então, você pode ver que, obviamente, quando você quer tomar pouco risco, né, para o lado de lá, você tem muito título de renda fixa, né, e você tem pouco Bitcoin. Mas o Bitcoin está presente em qualquer alocação para qualquer investidor que queira tomar qualquer nível de risco. Desde o investidor mais tradicional, ele vai ter uma alocação pequena, até o investidor mais agressivo, que ele vai ter 100% da alocação em Bitcoin. Uma outra coisa que eu ouço muito falar, que o Bitcoin ele é um ativo de risco, né, que ele é muito correlacionado com ativos de risco. Quando o Nasdaq sobe, o Bitcoin sobe. Isso é verdade no curto prazo. No longo prazo, a correlação ela é baixa e com baixo poder estatístico, né? O que esse gráfico está te mostrando é a correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq, nesse caso. Eu comecei com janelas muito pequenas, né? Então você via muito ruído, a correlação é 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, e fui expandindo esse período de tempo, ele continua expandindo. A gente está quase um ano ali de expansão, onde a correlação ela é por menos de 50% e com uma representatividade estatística de 18, muito baixa, com R quadrado de 18%. Voltando no tópico de addressable market, o Bitcoin é uma gota no oceano de liquidez. É um ativo de 2 trilhões dentro de um universo gigantesco de liquidez. O Bitcoin vai demonetizar grande parte desses ativos. Por quê? Porque muitos desses ativos viraram Frankensteins do sistema financeiro. Acho que o mais óbvio é o maior aqui, que é o mercado de imóveis, né? Quantas pessoas compram um imóvel, não porque elas querem morar no imóvel, mas porque é a reserva de valor, é o melhor ativo, é a melhor tecnologia analógica de poupança que você tinha no passado. O Bitcoin vai capturar muito disso. Real estate é uma shitcoin, não tem outra palavra. É um ativo que não é seu, o governo pode tomar a qualquer momento, você paga taxas absurdas para ele todo ano, você tem vários riscos em cima dele, mas, obviamente, como tecnologia analógica de poupança, funcionou por muito, muito tempo. Contar mais um pouquinho aqui, vou ser breve nisso, mas quando a gente começa a pensar um pouco para o futuro e o que pode nascer disso.
Eu toco uma empresa grande de mineração, então a gente tem conversas sobre energia, mineração com muita gente no mundo. E existe muito ainda discussão, inclusive aqui no Brasil, de que o Bitcoin é ruim para o meio ambiente, por que eu vou minerar, vou estar tirando energia de outros lugares. Existe essa... É quase como se o uso de energia fosse um vilão, né? E aí eu vou contar uma história, que é a história dessa foto aí. Essa foto foi há mais de 20 anos atrás. Eu fui fazer um intercâmbio no meio da Amazônia, passei 3 meses no meio da Amazônia e passei um tempo num lugar que chamava Laranjal do Jari. Laranjal do Jari, naquela época, mais de 20 anos atrás, você saía em Belém, pegava um barco, pegava uma Kombi, dirigia por não sei quantas horas por estrada de lama, e você chegava no Laranjal do Jari, meio do nada, um lugar lindo em termos de natureza, né? Eu diria que eu falava lá, vocês são milionários em relação à natureza, que tinha de tudo. Você pega a fruta na árvore, tem o rio correndo, mas não tinha energia. E a ausência de energia é a ausência de progresso. As crianças não tinham como estudar, elas estudavam, você via, tinha uns sapês no meio do nada, era onde a criança, tudo aberto, porque não tem ar-condicionado, era onde elas estudavam, a noite caía, ninguém podia fazer nada, né? Então eu levo para o outro extremo, quando se fala que você usar energia ruim, eu falo, a ausência de energia é a ausência de progresso, né? Dentro de mineração, a gente está começando a ver, e isso está começando a mudar na cabeça das pessoas, que a gente tem criado um mercado novo, né? O mercado de mineração, de Bitcoin, é extremamente flexível. Eu brinco, eu sou talvez a única indústria que não tem cliente, né? Eu não preciso vender um produto para ninguém. Eu vendo meu produto, eu vendo para o protocolo do Bitcoin. Eu posso ter a melhor empresa de marketing do mundo atrás da minha companhia, que eu não vou minerar mais por causa disso. Vou minerar o mesmo número de Bitcoins que eu tenho no final das contas. E isso cria uma flexibilidade muito grande. É diferente de uma indústria de metal, é diferente de outras indústrias que não podem ligar e desligar a qualquer momento. A gente tem uma flexibilidade de uso de energia que não existe em nenhuma outra indústria do mundo. O que quer dizer, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil tem energia eólica solar sobrando. A gente pode ser o consumidor de última instância dessa energia, né? Você vende para todo mundo. Sobrou, eu compro. Eu coloco o container do lado da sua usina eólica e eu consumo energia quando você não está conseguindo mais colocar no grid. E eu posso ser o primeiro a desligar. Se você precisar da energia, não tem problema nenhum. Me desliga, porque as máquinas, os ASICs, eu consigo ligar e desligar em questão de segundos, né? Em volume. Eu acho que isso está começando a gerar uma transformação, abrindo mercados novos, abrindo uma maneira de olhar para o Bitcoin nova. Eu sou muito otimista, obviamente, eu sou super enviesado com o que está pela frente aqui. Isso está acontecendo no nível de empresa, de indivíduos e de governos também. Para fechar, a última sugestão que eu sempre dou, quando você vai conversar com alguém, você falou sobre tudo isso, a pessoa não entendeu, a melhor coisa que você fala é falar, não se preocupa, o Bitcoin não é para você, e sai. E aí você pega no ego da pessoa, isso funciona toda vez. Obrigado.